O debate sobre o protagonismo jovem nas decisões públicas tem ganhado força. A nova geração busca voz ativa em espaços onde antes era apenas espectadora. Conselhos municipais, grêmios estudantis, parlamentos jovens e projetos de educação política estão revelando novos líderes e fortalecendo a cidadania. Você vai ver como o poder público pode fomentar tudo isso. Aqui no estúdio, a gente recebe um membro do Conselho Municipal de Juventude para se aprofundar no assunto. Então fique com a gente, porque o Sobre Política já começou. A ausência dos jovens na política institucional não significa desinteresse. Em muitos casos, é o reflexo de frustração com promessas não cumpridas, escândalos e um sistema que pouco dialoga com a realidade dessa geração. Apesar disso, a juventude continua se manifestando, viu? Reinventando novas formas de participação e também buscando novos espaços de atuação. Na reportagem a seguir, você vai ver o que realmente afasta e o que ainda conecta os jovens da política. Ana Flora tem 18 anos, é estudante e se envolve com política desde 2023, quando passou a participar de simulações da ONU no colégio. No ano passado, tirou o título de eleitor e vem acompanhando ativamente os debates políticos. Meu interesse pela política ele começou mais na política externa. Eu comecei a participar de simulação da ONU dentro da escola e fui conhecendo mais sobre esse universo, fazendo mais simulações fora. E durante as eleições, ano passado, que eu comecei a entender mais como funciona a política aqui dentro de São José. Segundo o IBGE, os jovens somam mais de 47 milhões de pessoas no Brasil, mas um público que ainda permanece quase invisível nos espaços de decisão política. Jovens entre 16 e 29 anos representam uma das maiores faixas etárias do país, mas, ao mesmo tempo, uma das menos representadas nos espaços de poder. Durante as eleições, você via que todos os partidos estavam sempre tentando puxar e incentivar o jovem, mas era difícil ver um vereador que tivesse menos de 30 anos, por exemplo. Acho que se eu vi foi o único e eu acho que falta essa identificação entre o jovem e a pessoa que vai estar lá para representá-lo. Segundo dados da ONU, pessoas até 30 anos ocupam menos de 2% de cargos legislativos no mundo. No Brasil, pessoas de 16 a 24 anos com título de eleitor vêm diminuindo desde as eleições de 2016. Mas por que os jovens estão tão distantes da política? Falta de interesse? Desilusão? Linguagem difícil? Falta de representatividade? E as redes sociais? Ajudam ou atrapalham? Esse cientista político explica que esses fatores são só alguns exemplos que podem afastar os jovens da política. São 3 as causas. A primeira delas é a insípida democracia que existe no Brasil. Essa ideia de pertencimento ainda não foi inculcada por grande parte da população brasileira. E quando a gente dirige essa discussão para a juventude, o eleitor jovem, a discussão fica mais difícil ainda. Então, é o primeiro problema. O segundo é que a nossa democracia, de fato, é muito jovem, é muito, frágil do ponto de vista da sua formatação. E uma terceira, que é exatamente a falta de educação política no currículo escolar. Para especialistas, esse distanciamento é multifatorial. As redes sociais também influenciam esse comportamento. Embora conectem milhões de pessoas a conteúdos políticos, elas também facilitam a disseminação de fake news, gerando polarização. Para a vereadora Juliana Fraga, a falta de representatividade, as fake news e a ausência de educação política tornam os jovens descrentes do seu papel de cidadão. Ela defende que coletivos e organizações são essenciais para aproximá-los do debate. Fake news, falta de conhecimento político dentro das escolas, das instituições, falta de representatividade, não se veem representados pelos políticos que estão aí. Então, você ter organizações, coletivos que trazem os jovens para discutir política, conhecer
o andamento da política, participar, é sempre muito bem-vinda e devia ser mais estimulado, na verdade. E esse estímulo precisa vir de todos os lados. Para o vereador Tomás Henrique, muitos jovens enxergam o caminho da política como inatingível. Ele destaca ainda que a política melhora quando os jovens acreditam que podem contribuir para a sociedade. O jovem precisa entender que a política é algo que alguém vai ocupar aquele espaço. E para que a gente não tenha mais casos de corrupção, casos de maus políticos nos representando, o único remédio para isso é para que esses bons jovens que se interessam por política, que querem um país melhor, que eles passem a participar, é ocupar os espaços. Então eu acredito que a melhor forma de motivar esses jovens que acreditam que podem contribuir, seja através da política, seja empreendendo, seja estudando, enfim, dar sua contribuição para a sociedade, é acreditar que a política pode ser melhor a partir do momento que estes jovens que acreditam que podem dar uma contribuição à sociedade participem da política. Apesar dos desafios, o caminho para aproximar os jovens da política passa pelo diálogo, representatividade e criação de espaços que os acolham. A participação ativa dessa geração é essencial para renovar ideias e fortalecer a democracia. Nós temos que encontrar ferramentas que motivem essa juventude a, de novo, se colocar no palco da discussão política. A reportagem ajuda a compreender, né, Matheus, que a relação dos jovens com a política passa por diferentes caminhos. Muitos ainda buscam o seu espaço nas decisões públicas, enquanto outros encontram formas alternativas de participação no dia a dia. Pois é, Marvin, o papel das redes sociais, das experiências pessoais e também da educação para a cidadania influencia diretamente esse processo. Por isso que entender esses fatores é um passo importante para ampliar esse diálogo. Pois é, a gente vai continuar falando a respeito desse assunto, né? Ainda tem muito programa pela frente, mas agora sobre política faz o primeiro intervalo. A gente já volta. Voltamos com o Sobre Política. A juventude tem voz, opinião e propostas, mas ainda enfrenta barreiras para estar no centro das decisões. Ampliar esse protagonismo passa por escuta, formação e inclusão nos espaços de poder. E para se aprofundar sobre os caminhos possíveis para fortalecer a presença jovem na vida pública, a gente recebe aqui no estúdio o João Cândido, conselheiro municipal de juventude aqui de São José dos Campos. João, bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente, e por abrir esse espaço de fala da juventude, que hoje a gente ouve muito falar sobre de dar voz à juventude, né? E é uma coisa que eu sempre digo, que a juventude já tem a voz. Uhum. Nós precisamos ser escutados, né? E trazer as nossas opiniões e as nossas demandas para o município e para a política em geral. E um dos caminhos para ser escutado é o próprio Conselho Municipal de Juventude, que você faz parte. Conta pra gente quais são as suas atribuições, quais tipos de ideias você pode levar até o Conselho. Como funciona toda esse diálogo entre os jovens e o poder público? Olha, o Conselho Municipal de Juventude ele é formado por membros da comunidade, são 8 membros da comunidade, e membros da sociedade civil organizada e membros da prefeitura, que são indicações do poder público. O Conselho Municipal de Juventude ele tem pautas específicas da prefeitura, em que ela coloca pautas de demandas que ela tem, então algum programa que precisa ser reformulado. Por exemplo, nós temos um programa que é carro-chefe do Departamento de Juventude, que é o Conexão Juventude. Uhum. Então nós discutimos ali dentro melhorias para o programa. Hoje o programa do Conexão Juventude, ele tem a parte de lazer, com a rua de lazer, banda, DJ, mas tem atendimentos que é da Fundação Cultural, mobilidade urbana, outras secretarias da prefeitura, e alguns atendimentos como o PAT CIE, que traz a oportunidade de ali no programa do Conexão Juventude, o jovem se cadastrar para ter uma vaga de estágio, a primeira oportunidade de emprego, formação. Então ali a gente pode discutir outras entidades que podem entrar no programa
e até, por exemplo, indicar um bairro que a gente acha interessante. Por exemplo, fazer uma Conexão Juventude lá no Pinheirinho dos Palmares, fazer uma Conexão Juventude no Campo dos Alemães, onde está a nossa, né, a juventude lá na ponta, né? O conselho é uma forma de aumentar a área de contato aí dos programas da prefeitura, do poder público, com o público em si, com os jovens, então, Sim. né? Bem como você disse, o Conselho Municipal de Juventude, ele é o ouvido da prefeitura para ouvir os jovens falarem. Então, é o nosso espaço de debate. Trazer as demandas, ver o que a nossa comunidade, e eu como representante da comunidade, vejo e discuto com os meus pares, né? E levo para a prefeitura. Olha, a gente acha que deve ser feito um programa que discuta mais sobre isso ou sobre aquilo, sobre essa parte de, por exemplo, de emocional, sobre depressão, sobre bullying, cyberbullying dentro das escolas estaduais ou municipais. Discussões como essa que podem melhorar e investir para o município, aliás, trazer o município a fazer investimentos dentro das escolas. João, a gente vê que o Conselho Municipal de Juventude é um caminho para despertar o interesse dos jovens pela política. Sim. É um primeiro passo. Quem sabe lá na frente, muitos desses conselheiros acabam seguindo uma carreira política, se candidatando para algum cargo público e ficando ainda muito mais à frente dessas iniciativas, seja no legislativo, no executivo. Enfim, eu queria saber a sua opinião em relação ao interesse dos jovens pela política hoje em dia. Você acha que está crescendo? Você acha que esse caminho tem aumentado? Quais são os caminhos para estimular o interesse do jovem na política? Olha, a gente teve no último mandato do Conselho Municipal de Juventude 2 conselheiros que se licenciaram do Conselho para ser candidatos a vereador do nosso município. A gente vê que o Conselho ele é uma porta de entrada para a discussão de políticas públicas do nosso município. Então, ali é uma preparação, né, e uma escola, posso dizer assim, uma escola para discutir políticas públicas, ver como que funciona a prefeitura, ver até que ponto a prefeitura, porque às vezes a gente acha que a prefeitura pode fazer tudo, e nem sempre é isso, né? Não é sempre funciona. O poder público ele tem até um certo ponto que ele pode chegar, e a partir desse ponto é com a gente, né? A gente que tem que tomar frente e levar as nossas vidas, no caso. Então, a gente teve 2 candidatos a vereador no último mandato, do Conselho Municipal, que vieram do Conselho Municipal de Juventude, e realmente é uma porta de entrada para a discussão de política no nosso município, seria o Conselho de Juventude, como qualquer outro conselho, né, da cidade. E as pessoas que contribuem com o Conselho, os jovens que contribuem com o Conselho, você vê hoje que eles entendem essa participação, essa contribuição como uma atuação política ou acaba tendo uma outra interpretação a respeito do que é uma participação política? Olha, eu acredito que sim. O Conselho Municipal de Juventude, a gente vê que a política em si, ela não como alguns falam, não é profissão e não é Na verdade, ela é uma ferramenta de trabalho. Sim. Então, ali a gente discute, a gente trabalha para que, através dessas diversos pensamentos, desses diversos pontos, né, que tem eu que penso de uma maneira, outros conselheiros que pensam de outra maneira, a gente entrar no consenso, que é a política em si, e aí trazer uma real política pública que atenda não somente um grupo específico. Quando você diz política pública de cidade, de município, você tem que atender as diversas juventudes que nós temos dentro da cidade. Então, se eu pego uma política pública que só vai atender o jovem ali do Campos Alemães, ela não vai ser eficaz. Se eu pego uma política pública que só vai atender o jovem ali do Urbanova, também não vai ser eficaz. Então, a gente tem que entender que os nossos pontos, diversos pontos que estão ali dentro do Conselho, tem que atingir a todo mundo que está na cidade. E isso é exatamente a democracia, ouvir diferentes pontos de vista. João, aqui no estúdio no nosso programa a gente recebe, aliás, a participação popular das pessoas, o que elas pensam sobre esse tema. Bora conferir? Eu acho que talvez uma iniciativa da prefeitura para ir nas escolas, ou do estado, né, nas escolas estaduais, municipais, para
poder ouvir os estudantes, o que eles têm, que eles acham que poderia melhorar. As cidades deviam fazer mais projetos sociais que incluem os jovens, principalmente quem é da periferia, porque acaba que eles não têm a oportunidade de pessoas que não crescem dentro das comunidades. Eu acho que precisa dar voz pra gente mesmo, porque a gente tá vendo uma geração aí muito nova, tem muitos projetos novos e pode fazer muitas coisas incríveis. Legal. Eu vou pegar o gancho do primeiro que falou. Ele fala sobre ir nas escolas. Uma maneira, eu falo que eu sou cria dos grêmios estudantis, e é uma forma de trazer a política dentro da escola. Mas a gente tem programas, né, hoje que o Departamento de Juventude desenvolve, que elas vão nas escolas estaduais e elas ouvem essa parte. A gente tem várias palestras com polícia militar, guarda municipal, vai alguns psicólogos, pessoas da Secretaria mesmo do Esporte e Qualidade de Vida e do Departamento de Juventude, que traz essas demandas dos alunos, e através do Grêmio Estudantil a gente tem são os porta-vozes, né, das escolas para falar conosco, e aí a gente pega essas demandas, leva para o governo, e aí o governo diz, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer, e a gente retorna isso para que os próprios alunos sejam porta-voz do governo lá dentro da escola. Sensacional. Nessa reta final de entrevista, João, queria te perguntar sobre rede social. É importante hoje em dia para estimular os jovens? Com certeza. A rede social hoje a gente vê que ela tem muita informação, mas ela também tem muita desinformação. E aí eu faço esse apelo, né, a toda a juventude de ter o senso crítico e ver da onde vem aquela informação, se realmente é uma informação verídica ou não, e a partir disso, se eu devo ou não divulgar aquilo. Sim. Né? A gente fala que uma grande área de proliferação dessa parte da rede social e de desinformação, ou de informação mesmo, seria as escolas, porque você pega o seu celular, mostra para os seus amigos, aí você já passa para ele no Instagram ou algo do tipo. Então veja, tenha o senso crítico de ver da onde vem, como é feito, e se realmente é verdade isso ou não, né? João Cândido, conselheiro municipal de juventude aqui de São José, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, viu, gente? Maravilha, a gente continua essa discussão no próximo bloco. A gente trouxe aqui alguns caminhos para estimular esse interesse dos jovens na política, e os caminhos continuam. A gente continua falando disso daqui a pouco. É isso mesmo. Hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política. A gente volta já. Sobre política de volta, e a gente continua esse terceiro bloco com um tópico da entrevista, olha só. Nos últimos anos, as redes sociais transformaram a forma como as pessoas se relacionam com a política, né, Matheus? É isso mesmo, Marvin. Olha, se antes o ativismo estava restrito a entidades de classe e movimentos sociais mais tradicionais, hoje ele ganha novos contornos, muitas vezes mais espontâneos também, descentralizados e rápidos. É isso mesmo. Agora os jovens compartilham ideias, se organizam e também podem apontar os assuntos que merecem mais atenção. E olha só, eles influenciam as decisões que são tomadas politicamente a partir daí. É isso mesmo, Marvin. Esse ativismo digital permite que pautas como direitos humanos, meio ambiente e igualdade racial e de gênero encontrem espaço para mobilização e debate. Ao mesmo tempo, surgem também desafios, viu? Como, por exemplo, a desinformação. É isso mesmo. E como equilibrar o potencial transformador das redes com a necessidade de uma participação política? A gente foi ouvir um especialista, né, uma pessoa que pode acrescentar e ajudar a gente a entender melhor esse assunto. Confira. Estamos vivendo no Brasil e no mundo polaridades, né? Então, ou tu tá de um lado ou tu tá do outro. E isso faz com que surjam os movimentos, faz com que os jovens sejam também, são pessoas que estão em fase de amadurecimento, né? Então, eles são mais influenciáveis por pessoas que estão ali querendo trazer mais pessoas para o seu grupo, para o seu movimento. Então, os jovens são os mais vulneráveis, principalmente por conteúdos, né? São influenciados por conteúdos
elaborados justamente para isso, para desinformar, para trazer eles para certos movimentos. Então, a gente vê movimentos de jovens ocorrendo nesse momento na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, é um movimento mundial, né, que digamos assim, que os jovens são os protagonistas desses movimentos. E participar da política também significa construir, propor e elaborar. Em diferentes instituições, jovens têm se engajado em iniciativas que estimulam o protagonismo e o senso de cidadania. Projetos em escolas, universidades, conselhos municipais e até simulações de parlamentos mostram que, quando há espaço e incentivo, a juventude responde com interesse. É o que você confere na reportagem a seguir. Vitor Hugo é um jovem engajado na política. Participa ativamente das decisões da cidade como membro do Conselho Municipal de Juventude, o CONJUVE. O órgão permanente consultivo tem como finalidade o acompanhamento e análise da política municipal da juventude. Ele tem a principal função de fiscalizar, propor e acompanhar políticas públicas voltadas para a juventude em nosso município. Ele também tem o condão, a finalidade, a missão de aproximar a juventude dos gestores, dos legisladores, propiciando um intercâmbio de ideias e experiências muito bacanas para a nossa juventude e também para os políticos, que conseguem ouvir mais os nossos desejos, aspirações e preocupações. O conselho é formado por 30 membros, sendo 9 indicados pelo Poder Executivo e 1 pelo Legislativo. Por eleição, são escolhidos 12 representantes da sociedade civil organizada e 8 da comunidade com idades entre 16 e 29 anos. Os jovens atuam propondo políticas públicas e levando as aspirações da juventude para o poder público. A partir do momento que determinada preocupação, aspiração da juventude ou até mesmo determinada política pública está em pauta no Conselho, ele é levado para a Prefeitura, é um órgão auxiliar da Prefeitura que auxilia aqui que nossos gestores municipais possam realizar as melhores políticas públicas para a nossa juventude na nossa cidade. Mas a maioria dos jovens não se interessa pelo tema. É o que revela uma pesquisa do Atlas da Juventude de 2022. 57% dos jovens diz não gostar de política ou não se envolvem. O dado preocupa e levanta uma questão. O que fazer para incentivar cada vez mais a participação cidadã da juventude? Hugo é mobilizador da Politize, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua para que cada vez mais pessoas se interessem pela política. Para você participar da política, você não precisa se candidatar ou estar ali ativo num partido, mas você observar o seu bairro, o seu cotidiano, ver algum problema que está faltando ali, né? Às vezes uma iluminação que falta no poste, aqui na quadrinha onde a gente está, né? Que às vezes fica muito escuro durante a noite, uma rua esburacada, você participando, ligando, denunciando. Essas pequenas atitudes acho que já fazem a diferença, né? Mas acho que é principalmente despertar esse interesse. Em São José dos Campos, a instituição promove a formação de novas lideranças, além de levar educação política para as escolas de forma gratuita. Todo ano tem ali um ciclo formativo em educação política, com uma linguagem bem acessível, com conteúdo muito bacana, onde as pessoas a partir de 16 anos podem se inscrever gratuitamente, fazer essa trilha formativa e se tornar embaixador da Politize. E a partir desse ciclo formativo, elas mesmas podem propor ações aí de transformação do seu território, de políticas públicas, né, de realmente estar colocando a mão na massa. E a Câmara Municipal também incentiva a participação dos jovens na política. No programa Visite a Câmara, por exemplo, alunos das escolas de São José têm a oportunidade de conhecer de perto a Câmara Municipal e aprender na prática como funciona o poder legislativo. O vereador Carlos Abranches acredita que a melhor forma de aproximar os jovens da política é levar o tema para dentro das salas de aula. Palestras, fóruns, simpósios, rodas de conversa, atrair a família para o núcleo escolar. É ali o ambiente favorável. Levar políticos, vereadores, levar pessoas que representam a região para uma conversa como essa. Isso tudo pode atiçar o gosto pela política, porque a política, na prática, ela não precisa ser necessariamente partidária.
Política é o que você está fazendo, é o que uma criança faz quando cuida de uma árvore, é o que as pessoas fazem, não necessariamente com um rótulo de 3 letrinhas ou 4 atrás, como se fosse um partido político. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2023, jovens de 15 a 29 anos representam 25% da população total do país, cerca de 48,5 milhões de pessoas. Para que essa juventude queira participar dos debates políticos e do desenvolvimento do país, é preciso que se sintam representados. A representatividade é você ser a voz de determinada população, de determinada faixa, segmento social, em determinado ambiente institucional, onde aquelas pessoas ou segmento não estão. E a representatividade importa porque ela também é inspiradora. O jovem, por exemplo, quando vê outro em uma posição de poder ou em determinada posição institucional, ele pode se inspirar e falar, nossa, ele é gente como a gente, sabe? Se ele chegou, eu também posso. A garantia da participação social e política dos jovens é um direito previsto em lei federal, assegurado pelo Estatuto da Juventude. E eles têm um papel importante nas decisões que moldam o futuro do país. O voto, por exemplo, é uma das diversas possibilidades de participação política dos jovens. Mas há muitas outras formas da juventude exercer a cidadania. Usar as ferramentas que você tem. Então, pegar seu celular, sua internet, o seu amigo que está do lado, ligar no 56, pensar políticas públicas, participar, né, das comitivas, enfim, das ações que acontecem na cidade. Pois é, Marvin, como a gente falou aqui no programa de hoje, tem crescido esse interesse dos jovens na política, muito estimulado por conta das redes sociais. É um desafio, mas existem caminhos, existem portas de entrada e esse caminho é longo e muito importante para a nossa sociedade. Exatamente. E na medida que a gente vai discutindo assuntos como esse, né, a discussão ela traz conscientização e novos debates e a gente vai evoluindo até mesmo a forma de se relacionar com a política. E tudo isso traz as demandas para a prefeitura, para o poder público de diferentes classes sociais e perfis. E a gente continua falando sobre temas muito interessantes aqui no Sobre Política na semana que vem, Marvin, aqui na TV Câmara São José dos Campos. É isso mesmo. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só nos acompanhar lá pelo nosso canal no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara SJC. Tem bastante conteúdo por lá. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até logo.